Graça e paz, amados irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui em mais uma aula para que o nome do Senhor seja honrado. Amém? Hoje é a sequência da terceira aula, daquela sequência de aulas sobre a ministério cristão, não é isso? E hoje nós, atendendo aí a demanda, a necessidade, na verdade, das aulas online, estamos aí fazendo nossa ministração na modalidade EAD, tá bom? Vamos lá. Então, hoje nós vamos estar tratando da questão do serviço, o serviço na igreja. Amém? Espero que os irmãos estejam vendo aí tudo certinho, esteja tudo ok. Só dando as últimas ajustadas aqui, para que nós possamos prosseguir, tá? O ministério na igreja, o serviço, melhor dizendo, né? O serviço na igreja. Eu vou estar compartilhando aqui a minha tela com os amados. O que é servir na igreja, né? É uma pergunta que nós devemos nos fazer, né? O que é, de fato, servir na igreja? Eu consultei a nossa Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé, e trouxe para os irmãos, compartilhei com os irmãos aí 2 versículos bíblicos. Na verdade, Romanos ali são 2, né? Então são 3 versículos bíblicos para definirmos o que é o servir na igreja, né? O primeiro está em Gálatas 5:13. O apóstolo Paulo vai declarar: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pelo amor. Gálatas 5:13. Então aí nós já vemos a primeira orientação do apóstolo quanto à questão da necessidade de servir na igreja. Servir na igreja de que maneira? Servir uns aos outros. Esse é o pensamento do apóstolo. Tá? De modo, agora em Romanos 12, ele vai declarar, o mesmo Paulo, vai declarar de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, os versículos 6 e 7, Paulo vai nos dar essa orientação, primeiramente a igreja lá de Roma, mas nós podemos tomar como base, devemos, né, tomar como base para os nossos dias, sim. Tá? Então, qual é o princípio de servir na igreja? Por que servir na igreja? Primeiro, porque nós devemos servir uns aos outros, como diz em Gálatas. E segundo, porque nós temos diferentes dons que foram dados por quem? Pelo próprio Deus, por intermédio do quê? Da sua graça, não foi por merecimento. Nós não merecemos nada. Mas ele, em razão da sua graça, ele nos concede o quê? Nos concede dons. E esses dons, que é dado segundo a medida da sua fé, que é o que o apóstolo Paulo, ele deve ser para ser ministrado aonde? Na igreja. Aí ele prossegue no versículo 7 dizendo: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Romanos 12, 6 e 7. Então, nós entendemos claramente que há uma necessidade de servir na igreja de acordo com o quê? De acordo com os dons que o Senhor nos concedeu. Eu deixei uma palavra no final aí, uma frase no final. Deus nos chamou para servirmos uns aos outros de acordo com os nossos dons. Então, cremos aí que nós fomos dotados de dons pelo nosso Senhor para que possamos, para que pudéssemos e para que possamos exercer esses dons, servindo aos nossos irmãos na casa do Senhor. Amém? Vamos prosseguir então. O servir no período verotestamentário que é relativo ao Antigo Testamento, a Antiga Aliança. Tá? Então nós temos ali, o servir na Antiga Aliança era uma responsabilidade de uma única tribo, a tribo de Levi. Eles eram os sacerdotes responsáveis pela liturgia do culto sacrificial. Nós vemos na Antiga Aliança um modelo diferente de culto que nós temos hoje, totalmente diferente, né?
naquele período, os cultos eles eram de sacrifício, de oferta. Se levavam todo o povo, né, levava uma oferta ao sacerdote, que ele era responsável de oferecer esse sacrifício ao Senhor. Esse era o culto daquele período. Então, esse culto, naquela época, ele era destinado, essa responsabilidade de oferecer o culto, a responsabilidade de servir, ela era destinada por Deus para uma única tribo, um único grupo, que era a tribo de Levi, que vieram a ser os sacerdotes, tá? Das 12 tribos, a tribo de Levi, ela tinha a responsabilidade de oferecer, tá? Ou servir as demais tribos. Hoje a história mudou. Vamos ler aqui só para embasar as minhas palavras. Deuteronômio 18, 5, 6 e 7, que diz, 5, 6 e 7, não, 5 e 7. Porque o Senhor teu Deus o escolheu de todas as tribos, para que assista e sirva no nome do Senhor, eles e seus filhos, todos os dias. Quer dizer, é uma determinação de quem? Do próprio Deus, que a tribo de Levi serviria. Depois no versículo 7 vai dizer, servir no nome do Senhor seu Deus, como também todos os seus irmãos, os levitas, que assistem ali perante o Senhor. Quer dizer, a responsabilidade do servir, de oferecer o serviço, era única e exclusivamente da tribo de Levi. Entendamos que hoje já é diferente. O servir no período neotestamentário, neotestamentário que se relativo ao período de Cristo, né, que ele evangelizou ali, a igreja primitiva, a igreja neotestamentária, tá? Os primeiros irmãos ali. Então, nesse período, como que era a orientação para servir? Como vimos no primeiro slide, Paulo orienta a igreja em Gálatas e em Roma a servir aos outros com seus dons. Lembra dos versículos lá de Gálatas e de Romanos? Mas por que servir aos outros? Qual o propósito disso? Já parou para pensar? Qual o propósito de irmos à igreja? Qual o propósito, além de oferecermos o nosso culto ao Senhor? Porque os irmãos concordam que nós podemos oferecer o nosso culto ao Senhor na nossa casa, não é verdade? Concordam comigo? Nós podemos, no nosso quarto, orarmos ao Senhor, cantarmos louvor ao Senhor, nos reunirmos em nossas casas, juntamente com nossas famílias, nos grupos, nos cultos dos lares. Nesse período de pandemia ficou muito notório, né, esse poder que a igreja tem de ser igreja, de adorar onde quer que esteja, não necessariamente dependendo de um templo para oferecer seu culto racional. Tá? Mas por que, então, essa orientação de Jesus, dos próprios apóstolos? Quer dizer, quando nós olhamos para a Bíblia, ali, principalmente no período neotestamentário, há diversas orientações de quem? De Jesus e dos apóstolos. Para quê? Para nos reunirmos, para adorar. Mas por que essas reuniões? Já parou para pensar nisso? Por que tem que se reunir? Tá? Observe que um dos inúmeros argumentos que eu poderia usar aqui, o primeiro que me veio à mente quando eu preparava esse slide é que nós temos uma missão, uma responsabilidade que é registrada lá no Evangelho de Marcos, que é ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Existe uma missão deixada pelo próprio Jesus, Marcos registra isso com muita propriedade, que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Nós não somos aí como alguns teólogos e irmãos, que apesar de todo o respeito que temos por eles e carinho, porque são nossos irmãos, mas nós não acreditamos que esse mundo que Jesus está falando é um grupo exclusivo de pessoas. Nós acreditamos de fato que esse mundo é todo mundo. Cristo morreu para todos. Por mais que nem todos serão salvos, nem todos irão aceitar esse sacrifício dele, ou aceitar como único suficiente Salvador. Mas o Evangelho é para ser pregado a toda criatura. Por isso a responsabilidade nossa de missões, por isso a nossa responsabilidade de evangelizar, por isso a nossa responsabilidade de ir à igreja, de servir aos irmãos, um ajudando ao outro, um fortalecendo o outro na sua fraqueza, nos momentos difíceis, esse período de pandemia, nós não estamos na igreja, mas estamos em contato telefônico, sempre que possível, passando uma mensagem para os nossos irmãos, porque nós preocupamos com os irmãos.
porque temos aquele carinho de um servir ao outro, de um ajudar ao outro nas suas necessidades, não só necessidades materiais, mas também necessidades no aspecto espiritual, no aspecto matrimonial também, quantos precisam aí de conselho, de ajuda, de socorro em vários aspectos da sua vida. Então isso é ser igreja, um apoiando o outro. Então essa necessidade de que Jesus ele nos mostra de pregarmos o evangelho é em razão exatamente disso, de buscarmos propagar o evangelho de Cristo. Quantas e quantas pessoas novos convertidos entram para a igreja e dependem da nossa ajuda, do nosso, do nosso apoio, do nosso abraço. Então, tem razão disso. E eu prossigo escrevendo aí, em razão desse propósito, seguimos servindo uns aos outros, até que o evangelho seja anunciado a toda criatura, e o Senhor venha buscar a sua igreja, onde seremos levados para com ele habitar na glória. Maranata, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, quer dizer, até que o Senhor venha buscar a sua igreja, até o dia em que ele vier nas nuvens, os mortos ressuscitarão e nós iremos ao encontro dele num corpo glorificado. Até esse dia, nós temos sim que estarmos dentro da igreja, nós temos sim que estarmos servindo aos nossos irmãos. Tá? O chamado para servir. Eu faço uma abordagem aqui de acordo com a visão teológica do teólogo Calbart. No livro Chamado ao Discipulado, é um livro fininho, mano. Até aqui que ontem eu usei ele para Chamado ao Discipulado. Esse teólogo, Calbart, ele aborda a diferença entre ser seguidor de Jesus e ser discípulo de Jesus. Há uma grande diferença entre ser seguidor e ser um discípulo. Bart prossegue dizendo que Jesus era seguido por multidões, à espera de seus milagres. Mas somente 12 se dispuseram a atender ao chamado e se prontificar a servir aos outros. Observe o que Bart vai falar. Ele vai dizer que muitos seguiram a Jesus no período onde Jesus ministrou, os 4 anos de seu ministério. 4 anos, dizem que é 3, mas na verdade é quase 4 anos que Jesus ministrou, que Jesus pregou o evangelho, né, aqueles irmãos ali. E todo esse período, Jesus, por inúmeras vezes, então, diante dos seus milagres, então, mais ainda. Mas muitos seguiam a Jesus, muitos iam em busca dele através de seus milagres, querendo os milagres, querendo os prodígios, as maravilhas, aquilo que ele poderia oferecer. Mas todos eles se tornaram discípulos de Jesus? Todas aquelas multidões se tornaram discípulos de Jesus? Não. Somente os 12 que se dispuseram a seguir a Jesus. De repente tem algumas mulheres ali que não era diretamente os 12, mas estavam próximas dele, mas é uma minoria em relação a todo mundo que ouviu a mensagem dele e todos os que receberam milagres por parte de Jesus. Então nós entendemos que nem todos são chamados ao discipulado, nem todos são chamados para servir. Não deveria ser assim, né? Todos deveríamos estar dispostos a servir. Mas esse servir no aspecto de discipulado, como nós que estamos aqui, hoje nessa sala de aula, aprendendo para quê? Para exercermos a nossa função como oficiais da igreja, nem todos são chamados para ser oficiais. Entendeu? Nem todos serão oficiais. Mas você, eu, somos chamados ao discipulado. Nós temos que estar disposto a servir. Nós temos que estar a todo momento com nossos corações abertos para servir. No final aqui eu deixo mais uma frase aqui. Fomos chamados para servir ou para seguir? Você foi chamado para servir a Jesus ou para seguir a Jesus? Como oficiais wesleyanos que somos, estamos dispostos a atender ao chamado, ao discipulado? Quer dizer, é uma reflexão aí, né? Você hoje está nessa aula para se tornar aí presbítero, para se tornar diácono, ou de repente você já exerce, mas você está fazendo o curso por necessidade, ou por gosto, de repente. Mas fica aí a pergunta, né? Nós estamos servindo ou seguindo, né? E próximo slide. O que a Igreja Metodista Wesleyana espera de seus obreiros? O que a nossa denominação espera de nós? Nós que fomos chamados como obreiros do Senhor para servir na igreja, como diáconos, como presbíteros, como os pastores, de repente, temos aí, quem sabe não temos aqui futuros pastores.
É indispensável que o obreiro atenda aos requisitos que Paulo descreve em suas cartas. Tá? O primeiro, primordial, aquelas orientações que Paulo deixa às igrejas, né? Elas são também para nós. Então, nós temos que atender esses requisitos. Mas esperamos de um obreiro wesleyano a dedicação e obediência à liderança eclesiástica da denominação. Para isso, é fundamental que o líder conheça a organização, a liderança, as regras, as doutrinas, a teologia e a tradição metodista wesleyana. Eu deixo uma frase aqui embaixo de um filósofo chamado Marcus Garvey, que ele é uma frase muito conhecida, não sei se vocês já ouviram, que diz: um povo sem conhecimento da sua história, origem e cultura é como uma árvore sem raízes. Profundo, né? Quer dizer, nós devemos conhecer a nossa estrutura, nós devemos conhecer a nossa origem. Nós, como metodistas wesleyanos, como wesleyanos, devemos nos atentar, sim, para a nossa história. Nós temos uma história, nós temos um legado, e esse legado ele deve ser conhecido pela liderança da igreja. Deveria ser por todos, né? Mas principalmente pelos oficiais. E o servir na igreja, na denominação, na nossa igreja metodista wesleyana, é necessário, fundamental, que nós venhamos a conhecer nossa doutrina, nossa origem, nossa cultura, e por aí afora. Vamos lá. Deus é a autoridade última. Eu deixo aqui um trecho que está no Assim Cremos. Se você quiser depois acompanhar, está na página 3, logo no iníciozinho, na introdução do Assim Cremos. Não sei se dá para os irmãos visualizarem aí, Assim Cremos. Nós fizemos a apresentação desse manual, o nosso manual de doutrinas, tá? Então, se você não adquiriu e deseja, é um conselho, né? No início eu aconselhei, na primeira aula eu aconselhei os amados irmãos que, se possível, adquirissem. Não só o nosso manual de doutrina, mas também o nosso, eu vou até puxar aqui, que nós vamos usar. Nosso estatuto e nosso regimento interno, tá? Então, no nosso Assim Cremos, na página 3, eu tirei um trechinho, escrevi aqui no slide. Deus é a autoridade última e a Bíblia é a autoridade primária. Todavia, a tradição, a herança e o legado são fontes secundárias, indispensáveis para a compreensão da nossa fé. Nós, wesleyanos, temos a Escritura como nossa fonte primordial e autoridade primária em nossa teologia. Wesley afirmou: eu sou um homo unus libre. Não sei se é assim que se pronuncia, eu não conheço a língua, mas é algo desse tipo. Ou seja, um homem de um livro só. Então, nós devemos entender, segundo o nosso manual de doutrinas, que a nossa fonte primária é as Escrituras. É indispensável. Não tem como negociar isso. Mas nós também temos uma fonte secundária, que é a nossa herança, o nosso legado, a nossa tradição, que nós devemos conhecer. Principalmente, eu venho trazendo novamente, para servir na igreja metodista wesleyana. Nós, como os wesleyanos que somos, nós devemos entender, nós devemos ter um conhecimento acerca das nossas raízes, tá? Essa frase está no Assim Cremos, na página 3. Os irmãos que quiserem abrir aí e acompanhar, é benção. Tá bom? Para servirmos na igreja, precisamos conhecer a Bíblia Sagrada, nossa tradição, nossas doutrinas e regras da nossa denominação. Analisemos algumas delas. Agora nós vamos entrar um pouquinho no nosso regimento interno. Tá? Página 64, está aqui no final do slide. Deixa eu até botar um marcador de texto, que eu gosto muito de marcar. Ponteiros. Gosto desse aqui. Marca texto. Página 64, tá? Página 64. Artigo 3. É logo no iníciozinho, no final do estatuto, no iníciozinho do regime interno. Tá? Eu extraí o breve, né? O bem breve,
para o PowerPoint, porque fica melhor para nós assimilarmos, ainda mais a questão da aula EAD, ela ajuda muito, tá? Mas você acompanha comigo, página 63 do nosso regimento interno. 63, artigo 3, artigo 3º. Na verdade, não é página, essa é página 64, né? Tá 64 e eu estou falando 63. É 64. Isso aqui vai tratar a respeito das regras gerais, tá? Que é necessário que nós tenhamos no conhecimento disso, amados. Terceiro, inciso 2, comunhão com o Senhor. Aí aqui nosso regimento interno vai nos trazer o alerta, né, de nós evitarmos atividades que possam nos levar a perder a comunhão, tá? Isso é deveras importante, amados irmãos. Nós, como liderança, nós devemos estar vigilosos para que nós não venhamos praticar ou participar de qualquer atividade que possa nos afastar de Deus, que possa nos fazer perdermos a nossa comunhão com o nosso Senhor. Essa orientação ela é extremamente necessária e extremamente importante. Um wesleyano, ele deve evitar atividades que possam o fazer perder a comunhão. Seja no trabalho, amados, tem aqueles que dizem que é muito fácil ser cristão na igreja, né? Crente dentro da igreja. No trabalho é mais difícil. Então nós devemos estarmos vigilosos no nosso trabalho, na faculdade. Quantas e quantas vezes, amado, vemos jovens aí que quando começam a trabalhar se desviam, quando vão para o quartel, não é verdade, se desviam, começam a conhecer o mundo e se desviam. Por quê? Porque começam a comungar de coisas que são desagradáveis ao Senhor. E, por fim, perdem a sua comunhão com o Senhor e automaticamente a sua salvação em Cristo. Então, nós devemos evitar isso, tá? Principalmente os mais novos, os mais experientes, eles já são mais velhos, já são mais experientes, né? Eles já conseguem fugir, né? Artigo 3, inciso 3, dívidas. Dívidas é outro assunto que tem extrema importância para nós, wesleyanos, principalmente oficiais, e nós devemos evitar essas dívidas. Dívidas, comprarmos aquilo que podemos pagar, não é verdade? Não usarmos nossos cartões de crédito, né? Cartões de crédito é um perigo, não é isso? Você usa demais e depois não consegue arcar com as suas despesas, isso é muito ruim. Então, uma orientação aí do nosso regime interno, nosso regimento interno, que evitar dívidas. Então, evite que o seu nome vá para o SPC, para o Serasa, porque isso não é uma atitude de um cristão, não é verdade? Principalmente de um líder wesleyano, de um oficial wesleyano, não conseguir se organizar nas suas despesas, tá? Então, negócios, inciso 4, negócios ilegais, gananciosos e injustos. Ainda estamos na página 64, tá? Amados, nosso trabalho, ele deve condizer, tá? Com aquilo que nós somos. Nós devemos tomar cuidado naquilo que praticamos, naquilo que vendemos, naquilo que compramos, como usamos no nosso trabalho. Aqueles que trabalham de carteira assinada, eles têm ciência que a sua conduta, a sua vida, ela deve condizer com aquilo que ela prega, né? Então nós, como oficiais da Wesleyana, da Igreja Metodista Wesleyana, nós devemos estarmos aí vigilosos nesse sentido. Produtos ilegais, é impossível. Nós não podemos comungar, compartilhar com essas coisas gananciosas, vende um peso e vende algo de um determinado peso, mas na verdade não é aquele peso real, ou coisas que são ilegais diante da nossa legislação, tá? E coisas injustas, né? Nós não somos injustos, não podemos usar. Nós estamos falando de servir.
Como que eu vou servir ao meu irmão se eu estou enganando ele, se eu estou sendo injusto com ele, tá? Então devemos tomar muito cuidado nisso. Próximo, inciso 5, roupas adequadas dentro e fora. Eu não estou falando todos, tá, amados? Observa que eu, de repente, vou pular alguns aqui, porque são muitos, né? Não faz muito sentido. Quer dizer, faz sentido, nós temos conhecimentos todos, mas tem alguns que são mais relevantes para o nosso grupo, que é o grupo de oficiais da igreja, tá? Então, eu não vou mencionar todos, eu vou passar alguns. Os irmãos depois vão ter oportunidade, tem oportunidade, amados, de ler o nosso regimento interno, nossos estatutos, tá? Ganhe tempo, não vou perder tempo, não, é ganhar tempo. Você conhecendo a nossa denominação, é muito importante isso, tá bom? Então, roupas adequadas dentro e fora do templo. Por que eu coloquei dentro e fora do templo? Eu acho que nem fala isso aqui no nosso manual. Eu acho que nem usa essa expressão. Vamos ver aqui. Não é página 65, não, é página 64 ainda. Que os oficiais compareçam trajados de modo adequado aos cultos, especialmente para a ceia do Senhor. Quer dizer, aqui ele está falando a respeito da ceia do Senhor. É claro que alguns pastores, aí fica a critério de cada pastor, usam vestimentas diferentes, né? Alguns usam gravata no período da... A orientação, né, é que se use pelo menos nas ceias, tá? Especialmente na ceia. Compareçam trajados. Não, essa palavra trajados aqui tem vestido, né? De forma adequada. E alguns pastores eles pedem aí para que os oficiais, pelo menos na ceia, usam terno e gravata, outros já são mais maleáveis. Então aí fica muito a critério do seu pastor, tá? E nós, como ovelhas, devemos seguir a orientação, né, do nosso pastor, de acordo com a visão dele lá. Então, agora eu coloquei aqui acrescentei aqui roupas adequadas dentro e fora do templo. Por quê? Porque nós somos cristãos, independente de estarmos no templo ou fora dele, não é verdade? Infelizmente, nós vemos algumas vezes alguns que dentro da igreja se comportam como cristãos, mas as suas vestimentas, as suas roupas, nós não somos uma tradição, uma igreja de tradição totalmente rigorosa, onde algumas igrejas ainda fazem, hoje no século XXI ainda tem isso, devemos respeitar com ele, cada um aceitando lá, né, a sua doutrina interna. Então, quer dizer, mas nós não proibimos as irmãs de usarem calça, bermuda, mas tudo dentro de uma ética, né? Nós temos que ir até atentos a isso, assim como homens também, né? Atentos quanto a isso, né? Para que nós não venhamos levar o evangelho ao escândalo, tá bom? Então é essa a orientação aí. Uso do nome do Senhor, uso do nome do Senhor, essa é uma necessidade que nós devemos estar atentos, amados irmãos, porque piadas que levam o nome de Deus aí em vão, né? Usam sem, sem que haja proveito nenhum no Evangelho de Cristo. E palavrões então, amados, nem pensar, né? Um cristão, um líder, usar de palavrões, isso é inadmissível. Não se pode nem cogitar essa possibilidade, tá? Relacionamento pessoal. Não falar com seu próximo. Processar o irmão. Aí aqui no nosso regimento interno está escrito aqui que os irmãos não briguem, não ofendam o seu próximo, ou mesmo levem seus irmãos perante as autoridades judiciais para dirimir desentendimentos, sem primeiro recorrer aos meios indicados na palavra, que é lá os seus pastores e dirigentes, tá? Então, amados, tá em 1 Coríntios 6, tá? Existe isso, né? O líder que não fala com o irmão da igreja. O líder que não fala com o pai, com o irmão, com o irmão de sangue. O irmão de sangue que diz que não, eu não vou com a cara dele. Amados, isso não existe. Existe aceitação bíblica para esse tipo de atitude. Aí você vira para mim, pastor, mas, irmão, não dá, eu não consigo. O irmão é muito diferente de mim. Você não precisa ter raiva dele, você tem que falar com ele. Você não precisa ser amigo dele, ficar andando com ele, na casa dele, almoçar com ele, chamar ele para dar um passeio. Mas temos que respeitar, temos que
saudar com a paz do Senhor, temos que orar pelos nossos irmãos. Uma estratégia que eu sempre oriento aos amados, que alguém fala para mim assim, porque eu não consigo tolerar o fulano de tal. Você ora por ele, todo dia. Ora por ele. Começa uma estratégia boa. Você não gosta da Maria? Vou orar pela Maria todos os dias. Senhor, abençoa a vida da Maria. Faça ela prosperar. Senhor, abençoa a família da Maria. Que o marido dela seja uma bênção. Quando você, meu amado, perceber, você já está orando todos os dias por ela, que Deus vai aniquilar essa raiva, esse ressentimento da Maria. Então, ore pelo irmão. Você não gosta muito dele? Por alguma razão, ele te magoou, ele te chateou. Ora por ele, todos os dias. É uma estratégia maravilhosa. Porque quando você ora, o Senhor vai sarando o seu coração, não é verdade? Então, quando você menos esperar, você já ama aquela pessoa. Por mais que você, de repente, não consiga, não é necessário isso, andar com ela, ficar com ela, ser amigo dessa pessoa, mas respeitar, sim. E chamar de irmão. Ela é a pessoa, é seu irmão. Nós somos todos irmãos. Então é isso, tá? Não existe essa possibilidade se você não fala com o seu próximo, meu amado. Como você vai ser um oficial da igreja? Como que você vai estar lá, os diáconos, na porta da igreja lá, recepcionando os irmãos, as pessoas, os visitantes, chega essa pessoa que você não gosta, como é que vai fazer? Vai virar a cara para ela? O presbítero chega lá para pregar num culto à noite, vai pregar, é um mensageiro da noite, entra a pessoa lá, como é que você vai ter argumentos, palavras, para poder pregar aquilo que você não vive, o amor ao próximo? Nós fomos chamados para servir, mano, servir a todos. Servir àqueles que amamos é muito fácil. Aí não há nenhum esforço, mas nós devemos amar aqueles que nos ofenderam, aqueles que nos magoaram. E processos judiciais, amados. Não vou falar que você não possa processar. A orientação aqui do nosso manual diz que nós devemos, primeiramente, o que Paulo também fala, né? Está baseado no que Paulo fala, 1 Coríntios, nós devemos primeiramente tentar resolver isso. Entendeu? Ali, se não falha a memória, primeiro a gente vai falar sobre os anciões e líderes da igreja, procurando ali a liderança da igreja, tentando resolver a situação, os desentendimentos de forma amigável. Tá bom? Então, vamos lá. Nossa tradição, prosseguindo aqui, ordem no culto. Tá? Aqui ele vai falar muito a respeito, no artigo, no inciso 8. Ordem no culto, que os pastores e dirigentes do culto façam a distribuição do cronograma. E aqui no final vai falar sobre a mensagem, a pregação, a exposição da palavra. Isso é fundamental, tá? Às vezes, nós vemos aí, é claro que às vezes acontece, tá? Principalmente culto de departamento, você tem uma demanda muito grande de oportunidades, termina passando do tempo e deixando a mensagem com um tempo muito curto, a pregação com um tempo muito curto. Uma vez é uma coisa, né? Mas nós não devemos tomar isso como prática, tá? Nossa igreja não tem esse hábito. Mas eu fui numa igreja aqui perto de casa, ali na frente, que eles estão até 10 horas e depois passa para o pregador. Não. Na igreja metodista italiana não é assim. Isso não é uma prática nossa, tá? Nós somos metodistas, temos métodos, né? Então nós seguimos esses métodos, tá? Então não é prática nossa, tá? Isso aconteceu, uma eventualidade, um dia que o Senhor fez de maneira diferente. Deus, nós somos sensíveis ao Espírito Santo, entendemos isso, mas não pode se tornar cotidiano. Todos os cultos, essa necessidade aí de mudança, né? de apertar a mensagem, a expressão que alguns usam, né? Sufocar a mensagem, tá? Então é isso. Deixa eu ver aqui o próximo. Práticas sociais. 9. 8, 9. Fazer o bem a todos. Fazer o bem a todos. Vamos ver o que o nosso manual. Fazer o bem a todos, dando prioridade aos da família da fé, dando de comer. Irmãos, é o servir, né? Faz parte do nosso servir. Tratarmos os nossos irmãos, cuidarmos dos nossos irmãos. É claro que existem dentro da igreja alguns setores que
são designados para essas responsabilidades, né. Mas não é só deles, né, nós também temos que ajudar, auxiliar em tudo que for necessário, tá. Deveres pessoais, 11. Esse eu quero ler aqui no nosso regimento interno, na página 65. Deveres pessoais. Recomenda-se aos cristãos da igreja que pratiquem a oração, tanto em particular quanto em família, tá? Amados, essa é uma orientação para toda a igreja. Aí você vira para mim e fala assim: ah, mas ninguém faz. Não importa. É uma orientação para toda a igreja. Mas para os oficiais é fundamental. Nós temos que ter nosso devocional diário. Nós temos que ter nosso tempo. Ah, mas eu trabalho muito, eu chego atrasado. Não importa, mas nós temos que ter nosso momento com Deus para nós orarmos a Deus, para nós. Aí aqui no Bíblia vai falar: façam diariamente leituras cuidadosas da Bíblia Sagrada. Amados, a leitura ela é uma coisa habitual. Se você ler, você vai se habituar a ler. Algumas pessoas falam: ah, mas eu não gosto de ler. Temos que ler, temos que começar a ler. Quando nós começamos a ler, nós vamos pegando gosto, nós vamos nos amando a leitura, principalmente bíblica, tá? Então é necessário ler a Bíblia, também ler outras literaturas que falam acerca da Bíblia, porque nós temos livros que não são a Bíblia, mas falam acerca da Bíblia, falam acerca de Deus, e tem respaldo bíblico para aquilo. Então nós devemos procurar essas leituras. Algumas pessoas chegam para mim e falam assim: mas eu não consigo ler e entender a Bíblia. Procure um livro, uma literatura, porque às vezes você não tem o hábito de ler e você não consegue interpretar aquilo que você lê na Bíblia. Mas quando você usa uma literatura com uma evangélica, evidente, né? Uma literatura evangélica, não que você não possa ler livros que não sejam evangélicos, não é isso que eu falei, tá? Mas para entender a Bíblia você precisa de literatura evangélica. Então a literatura evangélica ela vai te dar em uma linguagem mais fácil, né? De mais fácil compreensão, aquilo que está acerca da Bíblia, né? Então aquilo ele vai te ajudar na interpretação bíblica. Então os irmãos que de repente têm um pouco de dificuldade, é necessário, procure. É extremamente necessário, irmãos. Oração, leitura da palavra, tem que ser uma prática do líder, do oficial, daquele que serve na igreja. Nós temos que ter esse hábito. Frequentem assiduamente os cultos e a escola bíblica dominical. Exatamente. O oficial tem que estar na igreja, tem que ir para a igreja. Você foi chamado para servir, mas não vai para a igreja. Amado, nós temos que saber quais são as nossas prioridades. Olha aqui, voltando lá para o pensamento de Calbart. Quer dizer, nós somos chamados ou nós somos simplesmente seguidores? Nós somos chamados para uma missão, para uma responsabilidade. Falei lá no início, Marcos 16:15. Ide por todo mundo, pregar o evangelho. É isso que o Senhor nos chamou. Nós temos que começar dentro da nossa igreja. Ah, mas eu faço isso em todos os lugares. Sim, mas dentro da igreja é o seu começo. Você deve estar dentro da igreja. Fazer em outros lugares? Evidente, em todos os lugares. Mas também dentro da igreja. Então, se você está disposto a servir, você está nesse curso para ser um diácono, para ser uma diaconisa, para ser um presbítero, você tem que, muitas das vezes, abrir mão de muitas outras coisas para estar na igreja. Ah, mas eu faltei um. Tudo bem, vai acontecer de, às vezes, você não poder ir para a igreja. Mas isso não pode se tornar rotineiro. Ah, um culto faltou. Só vou no culto de domingo à noite quando dá. Escola dominical não é aluno da escola dominical. O oficial ele tem que ser aluno da escola dominical. O oficial tem que dar o exemplo. Como é que o líder vai chamar atenção, vai pregar, vai orientar, se ele mesmo não faz aquilo que é o seu dever, a sua obrigação, como oficial? Estejam presentes aos cultos de Santa Ceia e sejam jubilosos participantes. Quer dizer, nós temos que ser o exemplo. Tá? A liderança da igreja ela está ali para servir a igreja. Nós não estamos ali para recebermos holofotes e aplausos. Nós estamos ali como oficiais da igreja para servir no reino, para servirmos no trabalho na casa do Senhor. Próximo, casamento. Deveres pessoais, foi o que nós fizemos, né? Casamento. Casar com pessoas da mesma fé. Amados, isso é uma orientação bíblica, né? Que aqui vai falar a respeito sobre isso. Deixa eu achar aqui.
Está no 12. Inciso 12. Que os membros da igreja sejam orientados a casar-se com pessoas que professam a mesma fé. Está em 2 Coríntios 6, 14. 14 ao 18. Dá uma lida lá, mas nós já conhecemos a orientação de Paulo acerca de nós casarmos com pessoas da mesma fé, da mesma prática, né? Não usarmos ali, ele usa a expressão julgo desigual. Então, amados, principalmente os oficiais, né? Normalmente os oficiais, na sua maioria, presbíteros e diáconos, já são casados, né? Mas, eventualmente, acontece de ter por necessidade um que não é casado, tá? Então, a nossa orientação, até mesmo quando nós orientarmos aos irmãos e tudo mais, tem presbítero, tem diáconos aí que às vezes são conselheiros, que tem por sua característica idônea, eles são conselheiros dentro da igreja, e às vezes até conselheiros de adolescentes e tudo mais. A orientação básica é essa, mano. Casar com pessoas da mesma fé, para que lá na frente não venham ter problemas por causa do julgo desigual. Casar com pessoas da mesma fé, você já tem alguns conflitos, imagine com pessoas que não é. Então, quer dizer, temos que ser cautelosos nesse aspecto, tá? É a orientação da igreja para os seus líderes, não só para os seus líderes, como também para toda a membresia, tá bom? Casamento bíblico, isso aí eu não preciso nem falar, né? O casamento bíblico é homem e mulher, é papai e mamãe, tudo que saia disso aí não é bíblico, não tem base bíblica nenhuma. Tá aqui. Deixa eu ver. 13. Deus criou homem e mulher, dois sexos distintos, e para ambos instituir o casamento como forma de constituição de família. Entendemos assim que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher, tá? Para ficar muito claro. Um homem e uma mulher. Então, esse é o casamento nos moldes bíblicos. Isso deve ser. Eu já vi, amados, crente falando que não, que a gente tem que respeitar, tem que aceitar o casamento homossexual, amados. Temos que respeitar, que aceitar não, tá bom? Eu respeito, mas eu não vou comungar, não vou ficar sendo condizente com uma atitude que você sabe que não é bíblica, que não tem respaldo bíblico e que desagrada a Deus. Então, jamais oriente uma pessoa dizendo, não, porque Deus vai te perdoar. Vai perdoar sim, se ela se arrepender e tomar uma prática heterossexual. Homossexuais não irão para o céu, tá bom? E essa deve ser a nossa mensagem. Nós não podemos vender a Bíblia, nós não podemos negar a Bíblia. Isso é o que a Bíblia diz, tá bom? Então não temos como fugir disso, tá? Nosso horário já está avançado. Vamos partindo já por os dois últimos slides. Não, ainda tem mais um. Ih, Jesus, ainda tem bastante coisa. Então vamos lá. Não podem ser membros da Igreja Metodista Wesleyana. Está na página 65. Começa na 65, mas já vai logo para 66. Tá? Inciso 1 do artigo 4. Uso e comércio de tabaco, cigarro, bebidas e drogas. Amados, não tem condições, tá? Uso é zero, tá? Não é admissível que um cristão e um oficial da igreja venha comercializar bebida alcoólica, drogas e cigarro, tá? Não tem como. É proibido, tá aqui, nossa base, tá bom? Se caso, às vezes aconteceu já, de um irmão, mas eu tenho um bar, eu me converti agora, eu dependo daquilo para conversa com o seu pastor, tá? Procure a orientação do seu pastor de uma maneira que você possa eliminar de repente do seu bar aquilo que desagrada ao Senhor, para que você possa servir ao ministério. O que não pode é você servir a cerveja e estar sendo líder da igreja, oficial da igreja, e nós temos um grande problema, aí vai infringir o nosso manual. Tá aqui. Página 65, não pode ser membro da igreja os que praticam males sociais, o cristão não pode usar, fabricar, comercializar tabaco, bebida alcoólica e droga. Nós combatemos por serem pecaminosos contra o corpo, que é templo do Espírito Santo.
Então, amados. E outra coisa, amados, nós estamos num curso de oficiais, eu fiz questão de colocar isso aqui, tá? Alguns vão dizer assim, mas a Bíblia não diz que é proibido beber vinho, tá? A Bíblia não proíbe beber uma cerveja, tá? Eu não vou nem entrar nessa questão, tá? Não vou nem entrar nessa questão, eu tenho a minha opinião quanto a isso, tá? Em razão disso, tá? Mas eu não vou entrar nesse critério. O que eu vou falar é o seguinte, a Igreja Metodista Wesleyana, ela optou pela abstinência à bebida alcoólica. Portanto, oficiais da Igreja Metodista Wesleyana não bebem vinho e nem cerveja, tá bom? Isso é a orientação do nosso manual, tá bom? Então, mas a Bíblia não diz que é pecado, tá? Mas a nossa igreja, ela decidiu pela abstinência, tá? Então, para que você seja membro, para que você seja oficial da igreja, você tem que respeitar ela. E se você desrespeitar o que a denominação determinou como regra, você está pecando diante do Senhor. Você sabia disso? Preste bem atenção nisso, tá? Quando você desrespeita uma regra da sua denominação, você aceitou ser membro dali, você sabe disso, e você desrespeita. Mas a Bíblia não diz. Mesmo sem a Bíblia não dizer. Não pode. Não é para você, porque a sua denominação achou por bem. Mas eu não aceito isso. Então você vai procurar uma denominação que se enquadre dentro do seu pensamento, da sua maneira de agir, você vai ser oficial daquela denominação, tá bom? Daquela igreja. Dentro da igreja metodista israeliana é inadmissível, tá? Abstinência à bebida alcoólica. Eu até nem separei essa passagem aqui. Eu vou mandar no grupo para vocês, tá bom? Os irmãos eu vou procurar, eu vou mandar para o grupo para vocês, que eu não lembro de cabeça, eu sei que fala, mas eu não vou lembrar de cabeça aqui aonde fala que a Igreja Metodista não optou pela abstinência. Mas eu vou achar, me cobrem sem eu esquecer, tá bom? Podem me cobrar no grupo lá do WhatsApp. Irmãos, falando até um pouquinho mais sobre isso, já que eu entrei nesse assunto. O horário já está avançado, tá bom? Pelos meus cálculos aqui, nós já estamos em 50 minutos de aula. Não podemos passar de 1 hora de aula. Então, me perdi até na aula aqui. Jesus, misericórdia. Mas estava falando da bebida, né? A abstinência à bebida. Eu acho que ainda tinha alguma outra coisa que eu comecei a falar e terminei me perdendo. Mas não tem problema não. Já foi, já passei o que era necessário, tá? Inciso 2 do artigo 4, jogos de azar. Amados, a Igreja Metodista Wesleyana, ela não pode usar de rifas dentro da igreja, tá bom? Jogo do bicho, jogo de bicho, rifas. A nossa foi uma orientação do nosso colégio episcopal, tá? Nós não podemos permitir rifas dentro da igreja. Mas a gente vai fazer uma rifa porque o departamento precisa. Não pode. O departamento precisa. Não, é para ajudar o irmão. Rifa não. Dentro da igreja metodista israeliana não pode, tá bom? Se você tem isso na sua igreja, ou se você viu, se você sabe, procure o seu pastor, tá bom? Informe isso a ele, porque provavelmente ele não está sabendo, tá bom? Informe a ele que na igreja metodista israeliana não podemos usar de rifa, é uma orientação do nosso colégio episcopal, tá bom? Inciso 3, sociedades secretas, maçonaria e Rosa Cruz, evidentemente. Um membro da Igreja Metodista Israeliana, um oficial da Igreja Metodista Israeliana, não pode participar da maçonaria, muito menos da Rosa Cruz, ou muito menos dos dois, melhor dizendo. Tá? E homossexualismo, é evidente que é inadmissível que um membro, um oficial, seja homossexual, tá bom? Não tem nem muito o que falar sobre isso, tá? Amados, a hora está passando. Não sei se a gente vai conseguir tratar do assunto que é necessário, que eu havia separado. Digamos que eu selecionei, tá? Artigo 2, inciso 1. Um só Deus. Está na página 62. Eu voltei aqui. Aí você fala assim, mas voltou. Voltei porque depois eu vi algumas coisas que são importantes, que nós vamos ali para as doutrinas. Nós estávamos falando ali das regras gerais, algumas regras gerais, e agora das doutrinas. Vou tentar ser breve nisso. Tá? Um só Deus, a Trindade. Nós acreditamos que na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Tá bom? É uma orientação bíblica que nós aceitamos e seguimos, tá bom? A Bíblia, nós acreditamos que ela é a única e infalível palavra do Senhor. Mas eu ouvi o líder falando que a Bíblia pode ser falha. Para nós, Igreja Metodista Israeliana,
a nossa Bíblia Sagrada, ela é a única e infalível palavra do Senhor, tá bom? Você pode conferir lá, eu vou correr um pouquinho aqui, tá? Justificação. Nós somos justificados pela fé, conforme Romanos 3:28. É a nossa orientação. Santificação do salvo, que nós somos, pela graça de Deus, morremos para o pecado e vivemos para a justiça. Então, nós acreditamos que a santificação é um processo de Deus, pela graça de Deus, que morremos para o pecado e vivemos para a justiça e entramos ali no processo de santificação. Acreditamos no batismo com o Espírito Santo e nos dons de línguas estranhas. E o nosso manual vai ainda afirmar que os dons de línguas estranhas, como. Deixa eu ver aqui que eu nem lembro como é que é a expressão. Batismo bíblico. Na página 62. O batismo do Espírito Santo, o ato da graça de Deus, é uma experiência irresistível. Deixa eu achar aqui o trecho que eu quero falar. Como real evidência do batismo, manifestam-se as línguas estranhas, tá bom? Então, o batismo com o Espírito Santo é evidenciado pelo falar em línguas estranhas, é o que acredita a nossa denominação, tá bom? Curas e milagres. As curas e milagres, ao contrário do que algumas teologias, algumas igrejas vão pregar, que ela não acontece mais nos dias de hoje, tá? Você de repente ouviu isso. Nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos sim que os milagres e curas eles não ficaram somente no período verotestamentário. Algumas teologias vão dizer lá que o período de curas e milagres feito por Jesus e pelos apóstolos era necessário por causa da transição da antiga aliança para a nova aliança, tá? Nós não temos respaldo bíblico para isso, a Bíblia não fala isso, tá? Temos aí referência em Marcos, uma das referências, né? Temos muitas outras. E no Assim Cremos, que é o nosso manual de doutrina, na página 416, da página 422 a 423, está falando sobre isso, tá? Mas na página 416 vai dizer assim: se destaca os 5 pontos dos propósitos dos milagres. 5 pontos dos propósitos dos milagres, se você quiser conferir, Marcos 15, 18. Tá? Acreditamos no batismo pela imersão. O batismo não é aquele batismo por aspersão, mas isso por imersão, ou seja, onde o pastor ele vai afundar, né? Usamos essa expressão aí, mais popular, o irmão na água e levantar novamente, tá? Acreditamos aí na Santa Ceia, que lembra a morte de Cristo, e acreditamos também no dízimo como ordem, tanto no período da Antiga quanto na Nova Aliança, no Verotestamentário como no Neotestamentário. Tá? Nós assim cremos, páginas 556 até a página 570, tá? Tá falando sobre isso, tá? Acreditamos sim que o dízimo é para o período da Antiga Aliança, assim como o Senhor ordenou lá que era para levar os dízimos aos sacerdotes, mas também acreditamos no dízimo, sim, como uma maneira de custear, de sustentar o ID do Senhor, a igreja do Senhor, para que possamos ter recursos para pregar o evangelho de Cristo. É isso que a nossa igreja aceita. Ah, mas eu vi o irmão falando que o dízimo é no Velho Testamento. Não, isso não é o que nós acreditamos, tá? A Igreja Metodista Arminiana, ela acredita, sim, que os dízimos são para os dias de hoje, para o sustento da obra do Senhor. Nós temos inúmeras bases bíblicas para isso. De repente, falar para você assim que o Novo Testamento não fala sobre dízimo, não fala da palavra, mas ele nos mostra uma prática normal de dizimar, de ofertar da igreja neotestamentária, e acreditamos sim que até isso também para os dias de hoje, tá? Aí eu deixei uma frase de John Wesley que diz: ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder, doe o máximo que puder. É fantástico, né? Ganhe o máximo que puder, poupe o máximo que puder e doe o máximo que puder, tá? Está em um dos seus sermões, não botei aqui, mas em um dos seus sermões é a instrução de Wesley quanto ao ganhar dinheiro, tá? Para nós encerrarmos, o último slide, respeitamos o horário, isso, não chegamos a 1 hora, graças a Deus. Então, no artigo inciso 2, inciso 15, na verdade, artigo 2,
a vinda de Cristo é pré-tribulacional e pré-milenal, tá? Então nós acreditamos, nossa doutrina, nossa orientação, acredita sim que a igreja será arrebatada com Cristo, e isso vai, a partir do arrebatamento, vai dar-se início ao período da grande tribulação. Ah, mas falaram para mim que a igreja vai participar do período da grande tribulação, isso não tem respaldo bíblico. Essa teoria, ela não é o que mais nos aproxima das escrituras. Ah, mas deram base bíblica, sim, bases bíblicas isoladas, que estão precipitadas de acordo com a nossa teologia, tá? De acordo com a nossa visão wesleyana, teologia wesleyana. Nós não acreditamos nisso. A igreja vai ser poupada do período da grande tribulação. O Senhor promete que nós seremos poupado da ira vindoura. Então, 7 anos de grande tribulação é o que nós acreditamos que vai acontecer. A igreja vai subir com Cristo, Cristo vai levar a sua igreja, os mortos ressuscitarão, nós iremos com ele para a glória e vai se dar o início do período da grande tribulação de 7 anos, dividido em 3 anos e meio, e depois os 3 anos e meio finais, onde o anticristo vai romper o acordo e vai começar a ser o ditador pelo mundo. Então, e acreditamos também no período milenial como concreto, real, aonde de fato Cristo vai reinar, é o que a Bíblia nos orienta, reinar por 1000 anos com a sua igreja, tá bom? 1000 anos, né? Até o final, onde ele dá de aniquilar, tá? Totalmente o diabo, a besta, o anticristo e todos aqueles que não têm o seu nome no livro da vida, tá? Como base do que eu estou falando, tá? Leia Assim Cremos, páginas 528 a 532, e a frase diz o seguinte, esse é um trecho, tá? Uma frase que eu tirei do Assim Cremos. Nossa igreja, desde o seu surgimento, optou pela interpretação pré-tribulacionista e pré-milenista. Assim Cremos 528 até a página 532, tá? Artigo 16, o galardão, inciso 16, artigo 2. O galardão, nós acreditamos no galardão, nós acreditamos no céu e no inferno, tá? Eles existem. E acreditamos no julgamento final. Cremos que um dia nós iremos para a glória com Cristo e receberemos o nosso galardão. Amados irmãos, encerramos aqui a terceira aula do nosso curso de oficiais, tá? O serviço na igreja, tá bom? Até a próxima aula. Fique com Deus, graça e paz. Eu vou passar um exercício, provavelmente eu vou passar um exercíciozinho, uma coisa bem simples, e vou comunicando com os irmãos no grupo de WhatsApp. Se tiver alguma dúvida, me manda mensagem no particular, manda mensagem lá no grupo de WhatsApp, e a gente vai tirando as dúvidas dos amados irmãos, tá bom? A graça e a paz seja com todos os irmãos. Fique na paz do Senhor. Deixa eu atualizar aqui. Fique na paz do Senhor, meus amados. Ide em paz. Até a próxima aula. Próxima aula, se não falha a memória, deixa eu ver aqui, a próxima aula vai ser sobre princípios da liderança cristã, tá bom? Então, aguarde as próximas instruções. Até a próxima aula. Fique na paz do Senhor. Tchau, tchau.